Essa aula de agora, eu vou explicar uma configuração um pouco mais técnica, mas ela é muito importante para o site. É a configuração de SEO. A gente sabe, né, que todos os sites dependem de uma boa visualização, principalmente aí nas pesquisas do Google. E para isso aí, para a gente conseguir um bom posicionamento, ou seja, o topo do Google ali, que é comumente é o termo que a gente utiliza para falar, né? Eu que gostaria de ficar no topo do Google. Então seria pertencer ali às primeiras posições. A gente depende de criar uma série de regras impostas pelo Google para a gente conseguir aquela posição. E essas regras elas são chamadas de SEO, são as práticas e recomendações de SEO, que é o que os buscadores, principalmente aí o Google, recomenda para a gente conseguir estar bem posicionado ali nas primeiras posições. Então vamos, por exemplo, aqui antes disso a gente precisa entender, né, o que são essas regras, qual a diferença de um anúncio para um SEO. Então vamos abrir aqui, por exemplo, o Google e vamos fazer uma pesquisa que é advogado em São Paulo. É em São Paulo. Quando a gente faz uma pesquisa dessa, a gente tem aqui as primeiras posições que aparece esse nome patrocinado. Essas posições aqui elas não influenciam com SEO. Por quê? São, como o nome já diz, patrocinados. São pessoas que estão pagando por estar nessa posição aqui. Então, se a gente tirar essa daqui, essa parte aqui também já sai. A gente vem aqui, essa é a primeira posição que o SEO vai influenciar, que a gente chama de posição orgânica. Essas demais aqui são influenciadas pelo Google Ads, que é a ferramenta de publicidade do Google. Para você estar nessa posição aqui, aí é simplesmente pagando. Então, caso não queira pagar, a gente consegue também estar bem posicionado aqui no orgânico. Só que para isso a gente depende aí de uma série de configurações, uma série de esforços para a gente conseguir chegar aqui. E nem sempre a gente consegue. Então, às vezes acaba sendo mais caro a gente conseguir um posicionamento orgânico aqui do que simplesmente pagar o Google para aparecer no topo. Por quê? A concorrência para a gente chegar numa posição boa aqui no orgânico ela é muito grande, porque compete com todos os sites da internet. Então, todos os sites cadastrados aí no Google, ele vai competir para chegar no topo. E nem todo mundo consegue. A gente vai ter milhares de centenas de sites ali para 10 posições. Então, pagando às vezes acaba sendo mais barato do que simplesmente tentar um orgânico. Mas é importante também a gente conseguir um orgânico bom, às vezes com palavras-chave mais segmentadas, por exemplo, advogado trabalhista em São Paulo, sul de São Paulo, zona sul, zona norte, não sei. Então, quanto mais segmentado, menor a concorrência e às vezes a gente realmente consegue estar bem posicionado aqui no Google. Então, a gente pesquisou aqui, agora já entendeu qual a diferença, né, de um orgânico, que seria influenciado pelo SEO, pelas práticas de SEO, e um posicionamento pago, que é o que quando a gente paga para o Google para estar naquela posição ali. Então, nessa aula agora a gente vai focar mais nas configurações de SEO. O que a gente consegue fazer no nosso site para estar bem posicionado aqui nessa região aqui onde tem os resultados de pesquisa sem ser patrocinado. Beleza, então a gente vai, para configurar, aqui no nosso sistema ele tem um menu aqui chamado configurações de SEO. O que são essas configurações de SEO? São práticas, né, que o Google recomenda e a gente listou aqui essas práticas para um fácil entendimento e também saber o que a gente pode fazer para melhorar o nosso site. Então, se a gente, por exemplo, pegar aqui
é uma palavra advogado, advogado. Vamos ver como que está com relação ao advogado o nosso site. Claro que a gente não colocou nada com relação ao advogado, então tudo vai estar ruim. Mas como que a gente poderia melhorar essa avaliação se o nosso site fosse realmente de advogado? Por exemplo, aqui essa notícia de teste. Se eu abrir ela aqui, ela está com uma qualificação ruim. E aqui eu tenho os pontos de melhoria para eu conseguir chegar a uma avaliação boa para advogado. Então vamos ser mais específico ainda. Vamos colocar advogado em São Paulo. Porque advogado a gente vai competir com advogado de todo o Brasil. Quando a gente coloca em São Paulo, a gente é mais segmentado ainda, então a gente tem menos concorrência. Se eu colocar, por exemplo, em Venda Nova, que é a cidade onde eu estou, eu vou ter uma concorrência menor, porque é uma cidade pequena aqui, então eu vou tentar então segmentar aqui, vou tentar otimizar o meu site para advogado em Venda Nova. Beleza, então eu vou vir aqui, por exemplo, nessa notícia aqui. Essa notícia não tá nada relevante para quando alguém pesquisar advogado em Venda Nova. Então, quais são as recomendações que eu teria aqui? O título deve conter entre 20 e 70 caracteres. Então, a gente pode vir aqui em título e trocar esse título. Notícia de teste não estaria nada relevante. Imagina você fazer uma pesquisa lá, advogado em Venda Nova do Imigrante, aparece lá no Google notícia de teste. Ninguém iria clicar. E o Google, quando ele também não vê interesse, vê relação na pesquisa com o resultado, ele também não vai priorizar isso aí. Então, para isso, a gente teria que colocar aqui, né? Advogado em Venda Nova do Imigrante, ou vamos colocar como contratar um advogado em Venda Nova. Vamos salvar aqui a configuração. Tá vendo que ele já passou agora nessa regra. O título deve conter a palavra-chave informada. Então, quando a gente colocou advogado em Venda Nova, ele já entendeu que o que eu estou avaliando aqui, advogado em Venda Nova, ele considerou. Ok. A descrição deve conter entre 70 e 160 caracteres. Então aqui eu deveria colocar saiba como, ou melhor, veja neste artigo como é fácil contratar um advogado em Venda Nova sem precisar gastar muito. Acho que não vai. Beleza, consegui. Ó. A descrição deve conter entre 70 e 160 caracteres. Ok, teve mais. A palavra-chave também está inclusa. O título é único, então esse é um título único. Se eu tiver títulos repetidos também, o Google não vai ter uma boa avaliação. E a ocorrência dessa palavra-chave advogado em Venda Nova no conteúdo. Ou seja, eu preciso também, além do título e da descrição, eu preciso colocar essa palavra-chave no conteúdo. Para isso a gente teria que editar o conteúdo. Vamos abrir aqui. Que foi aquela. Só colocar aqui no meio, mas o ideal seria no texto ali do artigo a gente colocar, né? Mas vamos colocar em Venda Nova. Acho que não escrevi nada aqui. Coloca aqui. Advogado em Venda Nova.
eu falei, o ideal seria um texto, né, grande, e aí eu inseria no decorrer do texto ali várias vezes. Advogado em venda nova. Ah, se você pretende contratar um advogado em venda nova, você vai ter que seguir o seguinte passo a passo, ou avaliar as seguintes critérios. Então, você pode colocar, inserir esse advogado em venda nova no, no todo o conteúdo ali, de forma sem ser repetitivo. Vamos salvar. Ótimo. Beleza, então a gente conseguiu fazer aqui as principais recomendações do Google para eu estar bem avaliado. E aí agora o Google vai, assim, entender a sua página ali e dar um critério para ela. Não existe uma forma da gente conseguir avaliar qual é a minha posição atual em relação às outras. O Google não mostra para a gente isso aí, a não ser se realmente a gente for lá e pesquisar. Outra coisa também que a gente não vai conseguir de imediato é já ir lá no Google e ver, meu site agora está aparecendo. Não. Essas alterações que a gente faz aqui, às vezes demoram um dia, às vezes demoram uma semana, às vezes demoram um mês. Não são refletidas imediatamente lá no Google. De forma alguma você vai conseguir fazer uma alteração e ir lá no Google e ver se já vai ser aplicado. Não, o Google vai de tempo em tempo acessar seu site e aí ele vai entender o seu site. Outras coisas também que influenciam são coisas fora a página do site. Por exemplo, há quanto tempo o seu site está online? Então o Google vai priorizar sites que estão online há mais tempo. Se o seu site foi feito recentemente agora, não vai ser a primeira página que você vai criar aqui que o Google vai colocar lá na frente. Sites mais antigos, com mais visitas, com mais links em outros sites apontando para o seu site, ele vai priorizar. Então, como eu disse anteriormente ali, realmente, às vezes, o esforço que a gente tem para otimizar as nossas páginas através de SEO, elas acabam ficando mais caras, né, do que simplesmente pagar o Google. Porque a gente está falando de pagar contra o valor que a gente tem aqui, nosso tempo, né, em ficar configurando, em ficar criando novas páginas para a gente conseguir um posicionamento orgânico. E ainda assim o Google coloca aquele que pagou na frente daquele que fez o, um serviço bem feito com SEO. Então, essa configuração de SEO ela é muito importante para a gente conseguir um posicionamento e ter bons resultados com o site. E uma outra coisa que é importante também, a gente ressaltar aqui, que geralmente uma página a gente segmenta, a gente otimiza ela para uma palavra-chave. Então, por exemplo, a gente fez essa página aqui, ela é otimizada para advogado em venda nova. Mas se a gente colocar agora, vier aqui fazer uma pesquisa advogado em São Paulo, essa página não vai estar otimizada mais. Vou colocar em SP, avaliar o SEO. A gente vai ver aqui que ela está ruim. E aí, como que eu faria isso aqui agora? Poxa, eu otimizei, mas é para uma palavra-chave só? Sim, se eu precisar de uma outra página otimizada, se a gente precisar otimizar advogado em SP, o ideal seria eu criar uma outra página, uma outra postagem no blog ali, e ali falar sobre como contratar um advogado em São Paulo. Então a gente recomenda, né, otimizar para uma página para uma palavra-chave. E aí aquela palavra-chave a gente aplicar dentro das recomendações. Então, poderia vir aqui colocar advogado em SP e venda nova? Poderia. Mas quando a gente faz isso, ainda o Google vai entender que é amplo. O ideal é realmente a gente segmentar e fazer exatamente o focada em uma palavra-chave. Então, essas configurações, como disse, são importantes, são trabalhosas, mas aí vale o critério, né, do esforço ou pagar o Google para estar bem posicionado.